Meu nome é Thalys Fé, eu curso produção cultural aqui no IACS, sou do Mato Grosso, moro em Niterói faz 5 anos, vim pra UF. Tenho 23 anos, sou um homem trans. Hoje sou coordenador geral do Circuito Universitário de Cultura e Arte da UF, faço parte da União da Juventude Socialista e toco um coletivo chamado Incorporar, de produção para corpos não hegemônicos. Eu faço parte do Islã Respeita, que é um coletivo de poesia falada que se encontra mensalmente na Praça da Cantareira para fazer uma competição de poesia só para pessoas LGBTs e mulheres, na intenção de dar visibilidade e voz dentro de um espaço que é de resistência para esses corpos. Quando eu cheguei na UF, eu me identificava enquanto uma mulher cis ainda, e apesar de nunca ter cabido dentro de um padrão cisnormativo e binário, era assim que eu me identificava, e querendo ou não, as pessoas que eu encontrei e as oportunidades que eu tive de trocas com as pessoas que fazem parte dessa universidade me proporcionaram poder pensar, imaginar e existir de maneiras mais diversas. Então, querendo ou não, a UF faz parte do meu processo, faz parte da minha transição, mas não a UF instituição, e sim a UF pessoas que compõem esse espaço, que eu acho que no final é a parte mais importante da universidade. Dentro do lugar que eu ocupo na sociedade, eu tenho diversos privilégios, mesmo sendo uma pessoa trans, que me proporcionaram, inclusive, estudar no colégio particular e entrar na universidade em outro estado e vir morar em outro estado. Então, socialmente, como eu ainda entrei na universidade enquanto uma pessoa cis, teoricamente, dificuldades num sentido mais social e econômico me perpassaram menos. Mas como sempre desviei de um padrão de feminilidade, enfim, vigente, eu acho que o que mais me dificultou os processos de escola, de universidade, foi um lugar mais afetivo, mais social, de convívio. Porque, enfim, né, sempre fui aquela menininha que era estranha, que era meio macho, que não andava com as meninas, mas também os meninos não gostavam, ficava ali naquele limiar, naquele sublugar, naquele não lugar entre uma masculinidade e uma feminilidade, e acabava sendo colocado de lado, encontrava poucas referências de sociabilidade, de amizade, com pessoas que também se encontravam em outros padrões de exclusão. Historicamente, a nossa pauta enquanto pessoas trans é uma pauta que começa a tomar visibilidade há muito pouco tempo. E ainda tem muita pouca visibilidade, ainda mais quando você fala de homens trans, que é um outro processo. E não é fácil em nenhum lugar social ser uma pessoa trans e pautar a existência de pessoas trans. Obviamente que dentro de movimentos que se consideram libertários, da esquerda, enfim, progressistas, se tem uma abertura maior para esse diálogo, mas ainda são espaços majoritariamente cis, e que, de qualquer maneira, como qualquer espaço cisnormativo, vai reproduzir por diversas vezes padrões que excluem nossas existências, assim. Não sinto a transfobia não velada, a transfobia gritada, mas ainda sinto a não naturalização dos nossos corpos, assim. A gente ainda existe num lugar que a gente vai falar de homens, mulheres, e também tem as pessoas trans. Ou então só vai lembrar desses corpos quando a gente vai falar sobre pessoas trans. Hoje a gente começa com o Islã Respeita para pessoas LGBTIs, e ali dentro tem a oportunidade de conhecer Layo, que é uma travesti preta do Palácio. Eu tenho a oportunidade de me aproximar da Ivy, que é outra trava preta que vem do Nordeste. Eu tenho a oportunidade de conhecer algumas pessoas. A partir disso, inclusive, a gente começa agora, ainda engatinhando, o coletivo Transpoetas, que é um coletivo só de poetas trans de Niterói, Rio de Janeiro. Já tem gente de São Paulo também. E a gente começa a conseguir se reunir, se encontrar, se identificar, entendendo que por muito tempo a gente foi apagado, e isso impediu que a gente se encontrasse. Eu acho que o encontro produz luta, e a luta que se materializa. Eu acho que hoje o processo, para mim, é esse, mais do que tentar conscientizar um corpo cisnormativo, e corpo no sentido amplo de um corpo de pessoas, mas é encontrar os meus primeiro, sabe? Eu acho que é esse o processo que hoje a gente precisa viver
Antes de pensar em como fazer essas pessoas entenderem e abraçarem a nossa luta, a gente precisa se encontrar. Eu acho que a gente não se encontra ainda. O processo de conseguir um nome social para mim na UF foi um processo bem tranquilo. Pelo menos para mim foi assim. Porque eu, inclusive, já tinha um amigo que tinha acabado de fazer o processo, então ele já me indicou aonde eu tinha que ir, que documento que eu tinha que entregar. Porque eu acho que o mais difícil no processo na UF é o saber aonde você tem que ir para entregar o quê, para buscar o quê. Porque depois que você sabe, é um processo muito simples. Você vai, preenche o papel, entrega, em um mês seu nome social já está no sistema, você pode pedir a carteirinha, vem com o nome social, lindo de bonito. Mas eu sei que nem sempre para as pessoas que não estão próximas de uma rede é fácil de descobrir aonde você vai rodar. Vai na PROAS, na PROGRADE, vai mandar você para outro lugar, vão mandar você para coordenação do curso, para o departamento, ninguém vai saber onde é, você vai ficar rodando igual barata tonta. Mas depois que você tem a informação, eu considero o processo fácil. Eu não passei por nenhuma situação absurda assim dentro de aula, da sala de aula em relação ao nome social. Porque eu sempre, quando cheguei na sala, assim, depois que eu botei meu nome social, eu sentei do lado do professor e falei assim, ó, meu nome tá aqui, do lado tem outro nome, mas é esse nome aqui que o senhor me chama. Essa pessoa assim que senta e já fala logo, e aí se ele pensar em falar, ele já vai lembrar, porque eu já, quando tá fazendo a chamada, eu já tô assim, sabe? Na UF, o que mais aconteceu em relação a mim, também não foi a transfobia explícita nesse lugar, mas a exclusão de corpos, assim, tipo, acho que o maior incômodo é que toda vez que se fala sobre gênero, se fala sobre gênero de uma perspectiva cis, que toda vez que a gente coloca problemáticas que perpassam o nosso corpo no social, que fazem com que a universidade seja um espaço de mais difícil permanência. E é isso, assim, até o professor mais maneiro, e tem professores incríveis, mas é o professor mais incrível, ele não vai ser completamente trans aliado, assim, nesse espaço. Eles acabam esquecendo, apagando, acabam... Enfim, vai falar sobre gênero, mesmo que tenha uma matéria falando sobre pessoas trans em algum momento. Quando for sobre pessoas trans vai ser lindo. Mas aí quando passar para a pauta de mulheres, já se vai falar de mulheres em corpos biológicos definidos como de mulheres ao nascer e já vai esquecer que tinha falado de pessoas trans na aula anterior, assim. Então, e quando questionado vai ficar, não, eu ia chegar ali, eu ia falar, porque, enfim, ainda tem esse lugar de detenção de poder e não detenção de poder, e a falta de compreensão de que talvez sobre um determinado lugar você tenha menos compreensão ou conhecimento do que alguém que está sentado na sala. E eu acho que essa é a parte mais complexa da academia, é entender que não é porque você está em cima e o outro está sentado que você vai saber mais do que ele sobre todos os assuntos. E eu acho que, como nossos corpos são assuntos não interessantes, eles sempre acham que sabem mais, mas nunca sabem. É isso, eu tô aqui há 4 anos e nunca vi um corpo como o meu, escrevendo num quadro. Eu acho que isso reflete muito esses processos, assim. Eu acho que a gente precisa de políticas públicas desde o ensino fundamental, a gente precisa de políticas públicas de ensino, de conhecimento, de acolhimento social. Não adianta a gente botar política pública para a pessoa conseguir entrar na universidade se ela não tem uma família, sabe? Se ela não é acolhida por um sistema de saúde, se ela não consegue um trabalho, porque ela vai permanecer nesse espaço como, sabe? Eu acho que é tudo muito interligado. Não tem como falar só de política pública para a universidade quando são corpos que são marginais na sociedade como um todo. Assim, a gente precisa pensar sobre direitos básicos de pessoas trans, a gente precisa pensar sobre alimentação, saúde, segurança, para poder pensar sobre educação também, porque se você não tem uma casa aos 12, como é que você vai para a escola, sabe? Se você não tem um acolhimento, um teto, um trabalho aos 17, aos 20, como é que você se mantém numa universidade que é uma cidade cara como Niterói, ou uma universidade qualquer que seja, se você não tem apoio, assistência estudantil, bolsa, que a gente tem cada dia menos na UF, porque, enfim, a gente tem um desgoverno que acha que a educação é o lugar mais fácil de cortar. E se a gente não tem todo esse apoio, como é que a gente se mantém na universidade, né? A religiosidade sempre foi algo complexo, assim, né? Eu fui criado na igreja evangélica,
por 17 anos e saí da igreja evangélica. Por um tempo fiquei nesse rolê meio agnóstico e acabei me encontrando no candomblé, que é uma religião que está fora da hegemonia, que não faz parte de um poder institucionalizado como a igreja evangélica. Mas eu acho que a maior diferença do candomblé para mim, e aí falando da minha espiritualidade mesmo assim, é que por ser uma religião que historicamente é marginalizada, tem mais facilidade em compreender corpos marginalizados. E não é uma hegemonia, não são todos os lugares, porque o candomblé é uma religião muito diversa, não é uma religião que tem dogmas a serem seguidos escritos, é uma religião de tradição oral, de comunidade. A minha casa me acolhe, mas também foi um processo de aprendizado em conjunto, de conversa, de conhecer, de acessar também, porque é isso, minha casa é uma casa periférica, minha casa é uma casa composta por pessoas que majoritariamente não tiveram acesso à universidade, que não tiveram acesso a espaços como a UF, que não veem esses espaços enquanto possibilidades de acesso. Então, acho que o recorte de classe também é muito importante para debater isso, assim. E, ao mesmo tempo, também é muito incrível porque, conforme a gente foi se conhecendo e conforme o debate foi chegando a eles, foi muito mais fácil do que eu podia imaginar na minha vida e do que seria em outros espaços, com pessoas que teriam muito acesso, com gente rica, com gente branca, com gente, enfim. Mas eu parto de uma religião que não é pautada em cima de homens e mulheres, é uma religião pautada em cima de terra, ar, água, fogo, de elementos de criação, de comunidade, de afeto. Orixá é afeto. Eu acho que é isso que faz toda a diferença, porque a única coisa que eu posso ter certeza é que o meu ori e o orixá que me rege sempre souberam quem eu sou e sempre me aceitaram como eu sou. A única coisa que o candomblé me cobra e me ensina é de ser um ser humano melhor pra mim e pra quem tá em volta de mim, e de ser feliz. E eu acho que nesse sentido eu não teria um lugar melhor pra me encontrar e pra me tranquilizar sobre mim mesmo, assim. Eu acho que não faz sentido uma religião que não compreenda complexidades e possibilidades de existências naturais. As religiões têm negado para as identidades trans o direito de ser, existir dentro delas. Rejeitam essa população e impedem seu convívio e afetividade religiosa. Algumas, como já foi falado, dizem aceitar, desde que as pessoas LGBTQIA+, tenham comportamento que elas considerem adequados ao cotidiano dessas comunidades religiosas. De acordo com Claudenilson da Silva Dias, que estudou o candomblé em Salvador, as identidades trans são colocadas na zona do não ser, pois são ainda percebidas de forma estereotipada nas mais diversas religiões. Mesmo a UF sendo um espaço bem teoricamente acolhedor e libertário e com pessoas LGBTs, foram pouquíssimas as pessoas que entenderam de cara, que lidaram bem, ainda mais porque é isso, assim, essa é sempre o rolê, as mesmas pessoas que me conheceram enquanto uma mulher cis passam a me conhecer enquanto homem trans ou enquanto a pessoa não binária, e aí enquanto a pessoa não binária era tipo, que porcaria é essa que eu não tô entendendo? Tá bom, é a mesma coisa, você só mudou o seu apelido, tá tudo bem, tipo, enfim, com relações, inclusive afetivas, de eu falar, tipo, pô, sou uma pessoa trans, tô descobrindo isso, tipo, tá, e qual é a diferença que isso faz, tipo, nesses processos, assim. E depois que eu passo a me entender como uma pessoa trans, eu acho que eu fico algum tempo um pouco sozinho, assim, um pouco isolado, e talvez com falta de referências, assim, falta de pessoas que eu conseguisse me identificar. Foi no processo de encontrar outros homens trans que eu me fortaleci mesmo, assim, se não fosse isso, talvez hoje eu ainda tivesse muitas dificuldades. E não foi aqui, foi num encontro que faz um tempo que não acontece, que era o ENUDSG, era Encontro Nacional em Universidades sobre Diversidade Sexual e de Gênero. O primeiro ENUDSG que eu fui foi em Goiânia, e foi onde eu conheci 3 homens trans que deram
um start na minha surtação, assim, que eu comecei a questionar tudo. E no outro ano, eu fui pra Enusg no Rio Grande do Sul. E já fui pra esse Enusg me entendendo enquanto homem trans. E nesse processo eu conheci outros homens trans incríveis que foram muito importantes para me fortalecer, me compreender, me colocar socialmente. Eu começo a me envolver com música na igreja, com 7 anos de idade, eu começo a fazer aulas de violão, começo a tocar. E dentro desse processo eu tenho que admitir que a igreja é uma ótima formadora musical, é uma comunidade importante, enfim. E a partir dali a música é um companheiro eterno para mim. E mesmo quando eu saio de lá, a música é um processo importante para eu sair, é um processo importante para eu me colocar no mundo, para eu me compreender enquanto pessoa LGBT, para eu me compreender enquanto uma pessoa que quer trabalhar com cultura, para eu me compreender enquanto um produtor cultural. A música sempre foi um combustível desses processos. Ultimamente, pela vida maluca, pela correria que a gente sempre é colocado, a música tem sido menos presente. E eu acabei encontrando uma fuga e descobrindo, redescobrindo também um outro lugar que é a poesia, que hoje acaba sendo mais presente do que a música em mim. E que foi muito importante no meu processo, inclusive, de transição. Eu acho que as minhas poesias, elas contam mais do que eu mesmo, a minha história, assim. E é através dela que eu consigo, às vezes, falar sobre o que é pensar em construir o homem que eu sou, o que eu quero ser. O que é pensar sobre ter medo de ser o homem que eu quero e, ao mesmo tempo, buscar por ser ele. De encontrar outras pessoas que estão no mesmo lugar de questionamento. De talvez mostrar possibilidades de construção. De, enfim, ter um pouco de voz no meio disso tudo, pra mim mesmo às vezes, e às vezes não só. Acho que na poesia eu também descobri que é importante não só ter referência, mas poder ser referência. Venho de uma família que é evangélica, conservadora do Mato Grosso. Enfim, minha mãe é uma mulher que criou 3 filhos praticamente sozinha, uma viúva, que trabalhou muito e que saiu de um lugar de muita dificuldade para um lugar de tranquilidade hoje. Para ela foi um processo muito difícil, desde quando eu assumi que eu, enfim, me relacionava com mulheres. Falei, mãe, seu sapatão, tadinha, não era por ali ainda. E rolou vários conflitos, mas também foi um processo de eu poder reconstruir uma relação com a minha mãe, talvez um pouco mais verdadeira, talvez um pouco mais comigo, estando naquele lugar, porque eu comecei a compreender que não me valia ter uma relação de afeto com ela se não fosse eu nessa relação, se fosse uma projeção do que ela queria que eu fosse. Eu queria que minha mãe tivesse uma relação com o Thales, sabe? Uma relação comigo, com quem eu sou, com os meus sonhos, com os meus afetos, com as minhas ideias. Ainda é um conflito enorme. Ela finge que não sabe, eu deixo ela fingir que não sabe, e falo assim, tá bom, mãe, o seu time, fé. Mas eu comecei e construo hoje uma relação de limites de até onde isso é saudável pra mim, até onde isso não é. E de entender e compreender o tempo dela, desde que isso não me faça ter que cercear a minha existência. Minha mãe mora no Mato Grosso, eu moro no Rio de Janeiro, então isso acaba também criando um espaço de uma pseudo-liberdade, ao mesmo tempo da saudade. Saudade faz bem, faz muito bem. Faz a gente esquecer problemas e pensar mais no afeto. Mas ainda é difícil ficar longe dela, ainda é difícil não poder falar sobre as coisas. Mas eu penso que esse foi um dos processos mais importantes para a relação com a minha mãe, assim. De realmente, hoje eu entendo que eu realmente construo uma relação de afeto com a minha mãe. Com conturbações, com dificuldades, mas verdadeira hoje dentro das dificuldades e limitações dela
e das minhas dificuldades e limitações, a gente procura se respeitar de verdade e se amar de verdade, entendendo quem a gente é. Eu acho que foi muito importante não ser mais um papel e um personagem numa relação com a minha mãe, que é tão importante pra mim, mas ser eu, mesmo que isso em alguns momentos gere conflitos, e se em algum momento gere brigas, e se em algum momento gere dificuldades pra ela e pra mim, mas é melhor pra mim poder hoje lidar com as dificuldades sabendo quais são elas e sendo sincero sobre elas, desde que isso não me interfira. Eu acho que não é o ideal ainda, mas hoje eu dou conta. Talvez daqui a um ano não dê, talvez daqui a 2 não dê, eu não sei até onde a gente vai, tenho medo. Mas também tenho fé nos processos dela. Há 3 anos atrás eu não imaginaria que hoje eu estaria com ela na relação que a gente tem hoje. Talvez daqui a 3 anos eu esteja em outro lugar que eu não imaginava também. Sei que pra ela não é nada fácil, assim como não é pra mim. E tento respeitar os nossos lugares. Eu acho que a maior descoberta da minha relação com a minha mãe é essa. Acho que é respeitar a minha existência e compreender a existência dela. Não vou apagar a minha mãe da minha história, nem quero. E muito do que eu sou hoje faz parte dela. Foi ela que me ensinou a gostar de música, foi ela que me ensinou a gostar de poesia, foi ela que me ensinou a questionar as coisas, foi ela que me ensinou a gostar de história, foi ela que me ensinou a gostar das roupas que eu gosto, foi ela que me ensinou a falar do jeito que eu falo, a almejar o que eu almejo. Mesmo que hoje eu construa caminhos diferentes dentro disso, é ela que me possibilitou existir como eu sou hoje. Mesmo que ela não esperasse isso quando ela me criou, ela com certeza não esperava que o Thali ia se tornar o Thali que tá aqui hoje e que talvez seja absolutamente diferente daqui a 20 anos. Mas foi ela que me criou. Então eu acho que compreender isso também foi muito importante pra mim. Que pouquinho de tudo que eu sou é um pouquinho do que ela pôde me proporcionar.